Então, vamos começar agora com o próximo assunto da série, que é prismas. Então, aqui a gente observa a imagem e a gente vai primeiro ver o conceito. Então, o que é um prisma? Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual suas bases se situam em planos paralelos. Então, aqui eu tenho o plano alfa e aqui eu tenho o plano beta, onde as suas duas bases estão incluídos nesses planos, tá? E todos esses pontos fazem parte do prisma. Então, o conjunto de todos esses segmentos delimitados aqui, é um sólido poliedro chamado prisma. Então, o prisma ele é classificado de acordo com o tipo de polígono que forma suas bases. Se a base do prisma é um triângulo, então ele é um prisma triangular. Se a base do prisma é um quadrilátero, prisma quadrangular. Se é um pentágono, prisma é pentagonal. E se é um hexágono, o prisma ele é prisma hexagonal. Então, a gente vai ver aqui duas imagens de um prisma triangular, bases, triângulo, prisma triangular. E aqui essa base, as duas bases são pentágonos, então o prisma é chamado de pentagonal. Os prismas, eles se classificam de duas formas. Ele pode ser um prisma reto ou pode ser um prisma oblíquo. Pela imagem a gente pode observar que a diferença. O oblíquo, ele é um pouco inclinado. Então, o que é um prisma reto? Essas arestas laterais, elas são perpendiculares com o plano. Então, ela forma um ângulo de 90 graus. Aqui está marcado 90 graus. Isso é um prisma triangular reto. E aqui eu tenho esse prisma pentagonal e as suas arestas laterais, elas são oblíquas, elas são inclinadas, tá? Oblíqua em relação à base. Então, todo prisma cujas bases são polígonos regulares, ele também é chamado de prisma regular. Então, imagina aqui esses dois prismas, o triangular e o hexagonal. Para dizer que esse prisma ele é regular, todas as arestas da base, elas têm que ter a mesma medida. Então, se são congruentes, se aqui forma um triângulo equilátero, esse é um prisma reto, porque as bases é um triângulo equilátero, né? Um prisma triangular e regular. Se aqui eu tenho um hexágono e todas as arestas aqui, os lados que compõem esse hexágono, eles tiverem a mesma medida, ele é um prisma hexagonal regular. Prismas quadrangulares. Então, todo prisma cujas bases são paralelogramos, então tem lados paralelos 2 a 2, esse lado paralelo a esse e esse lado paralelo a esse, são chamado de paralelepípedo, tá? Então, aqui eu tenho um paralelepípedo e aqui outro paralelepípedo retângulo, porque a base são retângulos, tá? Então, são exemplos de prismas quadrangulares. Outro exemplo de prisma quadrangular é o cubo. A gente está mais familiarizado em chamar de cubo, mas ele também é um hexaedro regular. Por que hexaedro? Porque ele possui 6 faces. Então, imagine que eu abra, isso seja uma caixinha, e eu abra essa caixinha, tá? E mostre ela planificada. Então, ela vai ficar com aparência semelhante a essa. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então, por possuir 6 faces, ele é um hexaedro regular, tá? Regular porque também todas as suas arestas têm a mesma medida, tá? No caso aqui, se for 3, todas 3. Então, hexaedro regular. Então, a gente vai finalizar essa parte conceitual e vai começar para a parte dos exemplos.